ordinário, que é uma coordenação, CG e conselho. Isso em setembro. Então a gente tem que ter um trabalho acelerado. Então, as atividades aqui da FBC, foi todo mundo contratado, quando eu digo todo mundo, os primeiros 100 professores estão aqui no 1º de agosto de 2006, e a gente tinha que dar aula em 11 de setembro de 2006, certo? E a gente não tinha a mínima ideia do que a gente tinha que fazer, todo mundo veio de universidades convencionais, sabia que era diferente, mas o que a gente ia fazer? O que a gente ia fazer? Então a gente fez uma primeira discussão, a gente estava na Atlântica ainda, foi puxada pelo professor Salinas na época e tal, mas naquela época a gente já entendia que aquela discussão estava muito prematura, que aquilo não era o projeto que estava pelo menos escrito no documento de criação da universidade, e já se começou uma discussão. Então aqui eu vou apresentar muito rapidamente o que era essa matriz que a gente começou em 2006, 11 de setembro de 2006. Tinha, se vocês olharem aqui, tem muitas disciplinas que não existem mais. Aqui em 2008, ela foi uma matriz bastante modificada essa daqui. Isso aqui vai ficar, tipo, quem quiser ver, as bases, a gente vê que só tinha bases experimentais e bases da ciências, que é bases epistemológicas. E aqui a gente tinha essa matriz, biologia molecular, tem muitas disciplinas aqui que já não existem mais. Pode passar. Então, quando a gente percebeu já isso, a gente começou uma primeira discussão que foi criado um comitê, que era chamado de comitê assessor do PCIT, que era um comitê de aproveitaria de graduação com os 3 centros, com 3 professores de cada centro, que começaram a discutir o que seria esse projeto interdisciplinar, o que seria o BCT, que vai ser as questões. E já ali, a gente já começava a perceber, a gente estava no processo, começava a perceber um problema, que a lógica do centro já começava a permear a discussão pedagógica. Ali, por quê? Naquele momento existia uma grande discussão, era tudo muito definido, quantos docentes iam para cada centro, quantos docentes iam para cada área. Tinha outras questões que estavam envolvendo a questão da discussão pedagógica. Mas ela aconteceu, ela foi importante, a gente amadureceu, mas a gente chegou no conceito no final do ano, e com uma proposta de uma nova matriz, com novas disciplinas, e ela foi reprovada no conceito. O conceito disse, não, pensa um pouco mais, escute. Só que tinha se pensado muito e todo mundo tinha um consenso, então, tudo bem, foi reprovado, mas já começa com disciplinas que a gente tem certeza que vai ter, que é a geometria analítica e origens da vida. Então, é aí que surgiu a matriz de 2008, historicamente. E em 2008 a gente recomeçou o PCT, aí a gente mudou o formato da discussão. A gente começou a discutir pelos eixos. Porque na época, inclusive, nem tinha as engenharias. Então todo mundo trabalhava no PCT, que era uma premissa do projeto. Né? Tanto a universidade inteira pode trabalhar, ou as engenharias devem trabalhar no PCT, as ciências básicas devem trabalhar nas engenharias. Era prevista essa mobilidade entre os cursos. E a gente dividiu então a discussão por 6 eixos, e na época a gente convidou os professores da casa que eram mais experientes e estavam muito comprometidos, mais comprometidos com essa discussão. Então a gente criou 6 GTs, para cada um, 6 grupos de trabalhos, um para cada eixo, e a discussão ocorria entre os eixos e entre eixos, que é o que a gente vai ter que fazer um pouco agora. Né? Essa é a primeira discussão do eixo. Conversa do eixo de representação. Mas esse, na verdade, que é um desafio do ICT, é um curso nele mesmo, e os eixos conversam entre si. O eixo de representação conversa praticamente com todos. Então não basta a discussão do eixo de representação. Ela vai ter que ter outros momentos entre os eixos. E aqui já começava a surgir de novo, uma questão que é super difícil, que é quando a gente entrou na universidade, o projeto original era 40% de obrigatórias, 30% de missão humanitária e 30% de missões livres. E a gente teve o desafio aqui de descobrir o que era essencial, porque todo mundo vinha de um curso convencional e a ideia não era ministrar um curso, e não é, para o bacharelado em ciência e tecnologia, ministrar um curso essencial, um curso convencional. Então, o que é essencial? O que cada um pode mestre? Né? O que é importante dar para um BCT?
E eu já vou repetir isso lá na frente, mas o desafio daquela época, que eu acho que continua hoje, é o BCT é um curso que termina e começa nele mesmo. A gente precisa criar essa cultura, e é isso que ele é. Ele não é um curso de passagem para engenharia, ele não é um basicão de nenhuma ciência, ele é um curso, ele estipula, ele é um curso para o aluno poder ir para a pós-graduação, para o aluno poder ir para o mercado de trabalho. Então é com esse viés que tem que acontecer a discussão e que a gente propôs para os eixos. Aqui estão os 6 eixos. Na época, o professor Rodeci já coordenava o eixo da representação e simulação, e foi convidado o professor Roger, que não está mais, o Faleiros, e o Adilson, que também não está mais, que na época era o diretor do centro, que começou na universidade antes de 2006. E por isso que eu convidei o professor Faleiros para dar esse depoimento histórico, teve a discussão toda, para quem não sabe, dentro do eixo, dentro do CNCC. E aí quem vai fazer a apresentação do eixo, quer dizer, por que o eixo de apresentação está assim, é o professor Rodeci daqui a pouco. Então chegou em agosto de 2008, essas obrigatórias de gestão unitárias do BCT foram aprovadas pelo Conselho, as emendas todas elas foram aprovadas com os planos de aula, que é uma coisa que me intrigou ao longo desses anos todos, que os planos de aula não foram divulgados para a comunidade. Por que os planos de aula não foram aprovados assim? Porque a ideia do plano de aula naquela época era que, tudo bem, todo mundo ficou discutindo, mas é viável pôr em 12 semanas, então vamos fazer o exercício. Então aquele grupo fez plano de aula, mas a gente não queria publicar, porque a gente não sabia também se ia funcionar. Então e aí falou assim, poxa, mas os alunos vão se basear numa coisa que a gente está experimentando se funciona, então o plano de aula é um indicativo do que aquela comissão que ficou meses trabalhando nessa matriz pensou em termos de implementar aquelas disciplinas, né? E aí isso resultou na matriz que a gente tem hoje, que é a matriz de 2009, que é uma sugestão de matriz. Por que eu falo sugestão de matriz? Eu falo sugestão do quadrimestre dela. Na época a gente não queria nem propor uma matriz, mas os alunos pediram, os alunos falam assim, poxa, a gente não consegue entender como consegue fazer esse projeto, a gente precisa de uma sugestão, de caminho. E esse, que é a matriz, era uma sugestão de um caminho que o grupo entendeu mais provável. Não era uma obrigação, e na interpretação da época não é uma obrigação. E agora eu vou fazer algumas considerações. Por que 3 horas? Né? A ideia de 3 horas ela mapeia o seguinte princípio do projeto. O projeto tem como princípio de que o aluno do século XXI tem que ser capaz, tem que ter ferramental para construir seu conhecimento, ter forte formação conceitual, mas ele tem que saber buscar muito sozinho, porque a gente não sabe o que ele vai fazer daqui a 10 anos. Daqui a 15 anos, quem trabalha com ciência e tecnologia, é impossível prever o que esse aluno precisa. Então a gente tem que dar ferramental e ensinar ele a estudar sozinho. Ele tem que estar menos em sala de aula, mais em casa. E na época teve um depoimento de um grande pesquisador que estava discutindo no período de fora e falou, olha, nos Estados Unidos eu dou minhas aulas em 1 hora, eu não posso dar minhas aulas em 2 horas. Eu dou aula lá e dou aula aqui. Porque em 1 hora eu tenho que dar o essencial e em 2 horas eu vou comer a matéria toda. Então a gente falou assim, então bom, era uma matriz que a gente estava experimentando, eu particularmente imaginava que ela fosse ser constantemente revista, então vamos fazer aulas de 1 hora. Não era para fazer 2, 1 e meia, 3. Era para fazer 3 aulas de 1 hora. Para não vir, tirar suas dúvidas e tal, o professor dá algum conteúdo que eles davam muito em casa. Né? E nessa época a gente já sabia que com essa premissa de que a gente tinha um grande desafio que a gente não conseguiu resolver, que eu acho que a gente continua com esse desafio, que é o I. Como é que a gente faz o aluno estudar em casa? Quer dizer, não basta, na minha opinião, dar um monte de lista, corrigir lista com o monitor. Quer dizer, a gente não, eu pelo menos, eu falo por mim, não consigo entender ainda muito bem o que é o I. Como é que dá suporte para um professor que tem 3 turmas de 90 alunos trabalhar bem o I? Que é um princípio do projeto. Então, esse projeto é novo, quando a gente fala de inovação é que a gente não tem as respostas mesmo. Né? De novo, o BCT é um curso dele mesmo, esses desafios e o material didático. A gente já percebia lá, a gente não, a equipe dos 30 que pensou o projeto já sabia que material didático ia ser um grande problema. Não tem um livro de referência para disciplinas. Né? Hoje a gente só tem 2 disciplinas que têm material didático no BCT. Que é bases matemáticas e bases computacionais. Em 7 anos,
6 anos, a gente não conseguiu. Não teve políticas institucionais para a gente fazer material. E realmente é muito difícil dar esse eu dou natureza da informação, eu até falo brincando, se eu entrasse hoje, tivesse na natureza da informação, sem entender todo esse processo, talvez eu não gostasse mesmo. Porque eu entendo o processo, você não tem material, tem que estudar pra caramba, eu entendo, porque eu acho uma loucura. Então esse continua sendo um desafio. Uma outra questão é a não duplicação de disciplinas. Na época a gente fala assim, não pode ter fenômenos térmicos para engenharia, fenômenos térmicos para química, fenômenos térmicos aplicados a não sei o quê. É fenômenos térmicos para todo mundo. O curso que quiser especializar, vai especializar depois. E a gente percebendo isso na comissão. Então isso é uma premissa muito forte da reitoria naquela época. O professor Vilar era o reitor, a gente discutia muito, vinha, voltava a disciplina, não é para ter implicação. Por exemplo, hoje a gente tem umas 5 éticas, disciplinas de éticas, vocês olham, tem ética, não sei como, ética é ética. Mas naquela época isso era muito forte. Então, a gente vendo o projeto da computação na CG, a gente viu inteligência artificial 1, pré-requisito para inteligência artificial 2, pré-requisito para inteligência artificial 3, pré-requisito para inteligência artificial 4. Esse é um exemplo, é verdadeiro. E assim, não, era pré-requisito. A gente não tinha discutido, a gente estava discutindo o projeto. A gente não tinha esse conceito de pré-requisito, mas a gente estava discutindo o projeto. Na premissa de que o aluno é autônomo, tem que ter PAT, de que ele vai ser bem orientado, de que ele vai decidir a vida dele. Se a gente fizesse, por exemplo, computação, o pessoal da IAR, que é a automação robótica, que usa inteligência artificial, por exemplo, a 3, eles não iam poder fazer, porque eles não podiam reutilizar. Eles tinham toda uma cadeia de pré-requisito que não ia bater. Então, na verdade, por mais que uma linha da universidade fosse, não vai ter departamento, não vai ter dono de disciplina, a gente não vai duplicar conceitos, etc. e tal, o pré-requisito ia segmentar os cursos. Então, o que a gente falou assim, a gente está apostando num projeto em que o aluno autônomo, ele vai ser responsável, tem tutoria, então a gente vai falar para ele assim, não faça IAR 2003 sem fazer a 2, porque nesse caso elas têm um conceito que é importante. Claro, se você acha que você tem condições, você faz. E aí vem a combinação. Então, eu estou explicando, eu estou entrando no mérito. Então, da onde surgiu o não bloqueio na secretaria do pré-requisito? Porque o pré-requisito existe. Quando a gente fala para ele assim, não faça, a minha experiência é que os alunos, na primeira vez, arriscam, depois eles percebem que a recomendação está correta e não faz. Então, efetivamente, a gente precisa de dados da universidade para saber se isso está acontecendo ou não. Mas foi daí que surgiu a recomendação e a gente tirou da secretaria o pré-requisito. As matrículas foi um outro problema que surgiu, que durante alguns anos, na minha interpretação, a matrícula ficou com o conceito de turma. E o conceito de turma fez com que muitos princípios se desviassem. Por quê? A matrícula era em 2 fases, ela funcionava bem. O aluno fazia um pedido para a universidade, então fez um pedido, quero fazer comunicação e ideias nesse horário, foi aceito, acabou, não muda mais. E não foi aceito, você que não foi aceito, e só você que não foi aceito, você pode fazer sua matrícula para não perder, pode ser que você tenha uma outra vida, uma outra opção de mercado. Né? E qual era o problema? Por que não serve tudo? Porque a gente não sabe onde vamos escolher. O projeto é livre. Então pode ter um aluno, e deve ter alunos que vão mais devagar, alunos que vão mais rápido, alunos que começam a fazer vários cursos. É livre, você não sabe quando você vai fazer o oferecimento, quantos alunos vão demandar. Então você não consegue pôr o número de professores. Então você não consegue saber a priori o número de professores. Por que isso mudou? Por que a gente está mudando no BCT agora? Porque agora, a gente, pelas regras da PBA, a gente tem que alocar a sala. Então, pela alocação de sala, a gente já define o número de turmas. Não depende mais. Não é mais livre, quase livre. Porque se você tem, antes de começar a matrícula, você estuda um certo processo. A matrícula agora está começando de novo, as salas são alocadas. Então, existe uma certa mobilidade, mas se perdeu a liberdade. Então, a partir de aí pode divulgar o nome e quase que tem o número de turmas. Mas, no mesmo horário. Durante 3, 4 anos, a matrícula ficou com os conceitos de turmas. Os alunos não conseguiam fechar o texto. Então, eles começaram a fazer uma loteria na matrícula e, em paralelo, liberaram o número de créditos. Então, os alunos começaram a fazer 40 créditos de uma forma aleatória.
Tá certo, Gabriel? Então, isso gerou uma série de problemas, isso gerou uma demanda definida grande. Se era real, não sei, eu acho que era real, o BCIT tem disciplinas, por exemplo, tem 3.000 alunos para fazer em reações atômicas. Sem contar os que estão agora. 3.000 que estão na universidade que tem que fazer. Então, essa é uma coisa da matrícula que aconteceu que a gente está tentando mudar. Nessa condução dos trabalhos, uma coisa que é super importante deixar muito claro antes da gente começar, já vou terminar aqui. A gente não vai mexer nessa estrutura. Quer dizer, 46% são de obrigatórias, 30% de opção bancária e 24% de isso muda todos os cursos, tudo que está programado. O eixo da informação tem 2 créditos que o eixo da representação quer usar? Pode usar, vai dar uma nova matriz, mas pode usar. Mas isso tem que ficar nos 46%. A gente não vai mexer, não vai fazer essa discussão. Talvez em algum outro momento, alguma coordenação possa fazer. Nesse momento, a nossa principal necessidade, não é opção, necessidade é rediscutir e entender o que a gente está ministrando dos alunos. Né? Como é que a gente vai fazer? Tem essa primeira reunião, depois de terminar tudo, antes de acabar a reunião hoje, a gente vai escolher alguém vai se manifestar, alguém aleatório que queira puxar a discussão no centro, no eixo, entre pessoas interessadas no eixo. Eu acho uma pena que tenha pouca gente dos outros eixos, só tem gente da engenharia, mas na verdade o eixo da representação fala com todos os eixos, devido aos outros eixos. Né? A gente colocou que achou importante que a Marcela e o Alan participem com essa pessoa para organizar os trabalhos, atos, ou enfim, chamar reuniões, etc. e tal. E depois a gente vai lutar entre os 3 eixos, entre os 6 eixos, tá? Então, pode passar. Aqui foi, pode passar mais um pouquinho. Eu vou deixar isso público, são os principais tópicos de cada eixo. Tem o eixo da representação, que foi apresentado pelo CONCEP, pode passar. E esse foi o eixo da representação. Essas 6 instâncias foram que a gente apresentou no CONCEP, que foram algumas que a gente extraiu dos trabalhos do GPIS, depois quem quiser ver os Então eu queria fazer esse breve relato aqui, breve relato histórico, tem muito mais detalhe, mas de alguns pontos que eu acho que vão cair. São importantes para as pessoas nesse momento entenderem por que as coisas são assim. E agora eu vou passar isso é de processo, o meu documento de processo, eu era médico na primeira geração, a gente nunca entrou no mérito na auditoria. Então agora eu vou passar a palavra para o Valdeci, que coordenou a discussão. Quando eu tive que levantar fez uma engenharia, arrebentou a travinha. E aí voltou.